As ocupações mudaram as rotinas dos colégios em São Paulo. Os alunos passaram a cuidar da limpeza e manutenção dos espaços. Além disso, passaram a ter aulas sobre os mais diversos e importantes temas, tais como especulação imobiliária, questões indígenas e movimento negro. É viável manter esse ambiente escolar que conte e estimule com a colaboração dos estudantes e que agregue assuntos diferentes do currículo ortodoxo? É necessário, é mais do que possível, é necessário. A primeira vez que eu ouvi falar nessa ideia de colocar os alunos para limparem a escola, para prepararem merenda, foi no Paraná, alguns anos atrás. Eu esqueci o nome do colégio, um colégio particular. Eu achei fascinante isso. Eu acho que isso faz parte da educação e não só da instrução. Antigamente essas coisas você aprendia em casa. Sim. Lavar o prato, você aprendia porque a mãe pedia ajuda. Acabou isso. Hoje em dia a família compra pronto tudo, a mãe não está em casa, felizmente houve essa independência das mulheres. Então a escola tem que completar, ir além da instrução e fazer com que as crianças se eduquem. Esse é um dos itens da educação. Como também, como você falou, finanças domésticas, finanças públicas, tudo isso deve fazer parte do processo de educação. Então, para isso, tem que ser horário integral. Se ficar só 4 horas para varrer o chão, tem que deixar de aprender geografia, matemática, português. Aí prejudica a instrução, a formação. Eu creio que por isso é tão importante o horário integral nas escolas. É fundamental esse novo método baseado mais no debate que na decoração. Porque antigamente você decorava qualquer disciplina. Pegamos geografia, pois você decorava as capitais dos países, pronto. Mas hoje os países mudam, surgem novos, alguns desaparecem inclusive. Isso vale para todas as disciplinas. Biologia, cada semana tem uma descoberta nova. Você decorar, aprender somente, daqui a 5 anos, 50% do que você aprendeu está superado. Qual é a maneira de você estar educado? É aprender a aprender permanentemente. Como é que você aprende a aprender permanentemente? Aprendendo a debater, a ler jornal, a ver quais são os livros que trazem atualidade, aprender a ver televisão, capacidade crítica e analítica. Então, esse método de ensino, em que privilegia o debate no lugar da aula, é fundamental. Algumas coisas são permanentes. Então, a gente tem que dar aula. É aquilo que chama-se formação permanente, canônica, é a maneira mais firme de dizer. Aprender tragédias gregas, aprender idiomas. São as coisas que matemática que evolui para quem está lá em cima, mas para os comuns como nós, a matemática é aquilo que a gente aprende. Então, isso é formação. Mas hoje a instrução que vem da informação ocupa cada vez mais espaço aqui dentro. Nossa cabeça tem formação e informação. Mas com o mundo dinâmico, a capacidade de informação vai aumentando. Daí a necessidade desses métodos novos, em que o debate, a convivência é tão ou mais importante do que a aula tradicional. E por que então nós estamos debatendo matérias ao invés de metodologia de ensino na Base Nacional Curricular? Isso não é um atraso para o país? Veja bem, o currículo é das disciplinas. Agora, a disciplina ela deve estar dividida entre o que é formação permanente e o que é informação. Então, é importante o currículo por disciplina. Aí vem o método. O método, eu defendo plena liberdade. Não tem hoje mais um método que você diga, esse é o método certo para ensinar. A pedagogia está tão em crise como todas as outras áreas do conhecimento. Então, a gente tem que testar métodos novos. E se daqui a algum tempo você aprender inglês colocando um chip na cabeça? Interessante. Quem garante que não vai acontecer? Aí a pedagogia não vai aceitar? Um dia desse eu vi um debate sobre táxi e Uber, que é
uma coisa que a gente tem que se preocupar porque tem um impacto social adotar o Uber. Mas aí o cara disse, nós estamos debatendo entre táxi e Uber e tem lugar que já está se debatendo táxi sem motorista. Táxi com piloto automático. Então a gente tem que estar na frente. Então os métodos pedagógicos a gente tem que dar liberdade, mas tem que avaliar o resultado. E se você dá liberdade para que o professor escolha o método que ele quer, por exemplo, mais aula ou mais debate? Eu acho que deve ser mais debate. Tem professor que acha que deve ser mais aula. Temos que respeitar isso. Temos que respeitar. Eu acho que não deve impor o debate. Então, que testem. Agora vamos ver o que é que dá mais resultado. Então, por isso, tem que ter avaliação. E tem pedagogos que acham que avaliar é errado. Que acham que avaliar é querer meritocracia e que meritocracia não é uma coisa boa. E tem que avaliar, até para poder defender a liberdade. Falando em educadores, existe um debate sobre como deve ser a formação deles. Qual o senhor acredita que é a melhor maneira? A especialização em determinadas matérias ou a multidisciplinaridade? O que eu fiz quando era reitor foi estruturar o UNB com os departamentos, que são as especialidades que você falou, e os núcleos temáticos, que formavam a matriz. Cada pessoa na universidade deveria ter um departamento e um núcleo. Por exemplo, ele é economista, mas é do núcleo da fome, ou do núcleo da pobreza, ou do núcleo da riqueza, ou do núcleo do meio ambiente, ou do núcleo do Brasil. E aí ele se junta com outros profissionais para estudar o Brasil. Para mim essa é a visão. Não é eliminar os departamentos e nem ficar só nos departamentos. Nós temos que ter uma visão matricial. Departamentos que é a especialidade por tema de estudo, categoria do conhecimento, e o núcleo temático, que é a organização conforme o tema de estudo da realidade. É isso que a gente faz. Agora, essa universidade precisa de mais uma dimensão aqui, formar um público, que é os departamentos, os núcleos temáticos e os núcleos culturais. E que cada pessoa é de uma área do conhecimento, de um tema que se preocupa e de uma área em que ele gosta de praticar, correr, dançar, fazer poesia, escrever contos, fazer esportes. São os núcleos culturais. Departamento, núcleos temáticos e núcleos culturais. Cada universitário devia ser tridimensional. Tem uma área do conhecimento, tem um tema de preocupação e ter uma prática humanista do seu gosto. Isso é que é o ideal. No UNB implantei isso, quando fui reitor. Passou a prevalecer o mesmo, isso aqui. O núcleo cultural morreu. Depois que eu saí. Mas os núcleos continuam. E hoje tem uma ação bastante ativa na UNB, os núcleos temáticos. Eu dirigi o núcleo de estudos do Brasil contemporâneo. A gente estudava o Brasil, nós tínhamos economistas, sociólogos, padres de fora, diplomatas, todo tipo de gente. E foi aí que surgiu, por exemplo, a ideia da Bolsa Escola, que virou a Bolsa Família. Nasceu aí, nesse núcleo. Um economista, só economista, dificilmente pensaria nisso. Eu preciso juntar tudo. Ainda na questão, voltando para a questão dos alunos, fala-se em espaço de autonomia e protagonismo para os jovens dentro da sala de aula. Como que o senhor vê a possibilidade desse protagonismo, desse incentivo dentro das escolas? E como a gente faz isso dentro de uma sala de aula com 40 alunos, por exemplo? Primeiro, 40 alunos eu acho um exagero. Todos os meus estudos para o Brasil, e quando eu calculo quanto custaria uma boa educação, eu ponho 30. Mas no futuro, mesmo 30, vai ser exagero. Porque a gente vai botar até 30, 40, 50, 20, mas a educação vai ter que ser personalizada. No futuro, a gente vai ter que descobrir uma maneira de personalizar a relação professor-aluno. Você compra sapato específico para você. O conhecimento vai ter coisa específica. Como é que você faz isso? Usando as tecnologias da informação.
É muito difícil um professor com quadro negro dar aula até para 30, mas com computador, com o celular, com o iPad. O professor pode dar aula individualizada. Então a gente pode estimular as competências e habilidades dos alunos através do uso da tecnologia dentro da sala de aula. Através do uso da tecnologia na sala de aula e fora da sala de aula. No futuro, a sala de aula vai ser importante até os 15, 16 anos. Depois, na sala de aula vai ser cada vez menos importante. E na universidade, menos ainda. As pessoas vão poder estudar quando eles quiserem. Eu posso ver de outra maneira. O Brasil inteiro vai ser uma grande sala de aula. Não importa onde você estiver, você está na sala de aula, você está aprendendo. Nós temos que usar mais essas tecnologias, elas vão poder personalizar o processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que esse vai ser o caminho. E chegarmos ao ponto de cada aluno ter a atenção especial do professor. Mesmo que a turma tenha 30 ou 30 mil, quando a gente fizer a distância. Quando a gente fizer a distância, 30, 50 mil, 1 milhão de alunos personalizados, através do contato direto.